Minhas ovelhas escutam a minha voz, né? Elas ouvem, elas identificam, eu também as conheço. As minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas caminham conosco. Como é gostoso, né? Ouvir a palavra de Jesus. Como é bom saber que você está aqui junto comigo, ouvindo, né, diariamente o Evangelho, as palavras que o próprio Jesus tem a dizer para nós. Quantas pessoas estão aí vivendo, né, na agitação, no corre-corre, e Jesus quer trazer uma palavra, Jesus quer trazer uma mensagem, mas ela está tão ocupada que ela não para ouvir. E aqui eu quero parabenizar você por parar para ouvir a palavra de Deus. Hoje, domingo, 22 de junho, eu quero convidar você para a gente ouvir o que Jesus tem para nos dizer hoje, né? E ele traz através do seu evangelho em Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse Jesus a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus tinha esse bom hábito de se retirar para orar, para se conectar com o Pai. Então eu já quero hoje, domingo, começar falando isso para você. Você tem tido esse hábito de se retirar para se conectar com Deus? Jesus era Deus, o Verbo encarnado, e ele precisava se conectar com o Pai, ele precisava dedicar tempo de qualidade para alimentar o seu espírito. Jesus precisava se reconectar com o Pai. E aí vem a minha pergunta para você. Você também precisa. Você está dedicando tempo para se reconectar com o Pai? É uma pergunta, tá? Você tem dedicado tempo para missa? Você tem dedicado tempo para um momento de oração, para ler a palavra de Deus? Eu estou aqui todos os dias, lendo o Evangelho e comentando. Você tem esse hábito de ouvir? Ah, Cleison, não, é porque eu não gosto. Não, se você não quiser me ouvir, eu te sugiro outros. Tem tanta gente boa. Tem tanta gente boa. O que eu estou falando não é para você me ouvir. Eu estou falando é para você parar para ouvir a palavra de Deus. Parar para ter um compromisso com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, empresário, funcionário,
dona de casa, padeiro, professor, policial, a tua vida tem 300 mil coisas para fazer, ok. Mas você está dedicando tempo para Deus? Você está dedicando tempo para o essencial? É isso. Se você não está dedicando, dedique. Comece a fazer isso. Você precisa se conectar com Deus. Talvez aquele sentido de vida, aquela paz que você tanto está buscando, você não está encontrando justamente porque você não está dedicando tempo de qualidade para se reconectar com Deus. Jesus começa junto com os discípulos nesse momento de espiritualidade, né? Alimentando sua espiritualidade. E ele faz uma pergunta para os discípulos que eu queria fazer para você agora. Ele diz, primeiro ele pergunta, né? As pessoas dizem o quê? Quem sou eu? E hoje, né? O que as pessoas dizem quem é Deus? Naquele tempo lá Jesus perguntou, uns disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, alguns dizem que é alguns antigos profetas. Hoje, quando as pessoas perguntam de Deus, fala que Deus é a força, que Deus é o universo, que Deus é tudo, que Deus não existe. A gente ouve de tudo. Aí, ok. Só que depois de Jesus perguntar o que o povo diz, o que o mundo diz, o que as pessoas dizem, ele agora faz uma pergunta mais importante. Versículo 20. Mas Jesus perguntou, e você, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta agora é, Cleison, e para você, quem eu sou? Você que está me acompanhando agora, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Tem pessoas que Deus é um Dorflex, um anador. Sabe por quê? Porque ele vive como se Deus não existisse. Na hora que ele tem um problema, ai meu Deus, aí ele procura um remédio. E na hora da dor de cabeça, ele procura um anador. Não é assim? A gente quando tá bem, a gente não quer anador nem Dorflex. A gente só precisa de um anador, um Dorflex, quando a gente tá com a dor de cabeça. A gente só procura um termômetro quando a gente tá com febre. É assim. Tem pessoas que acham que Deus é um anador, é um Dorflex. Mas eu não quero agora entender do outro. E você? Quem é Deus para você? O que é Deus para você? E eu não quero responder, mas eu quero que você responda, eu quero que você pense sobre isso. Fica como dever de casa, pensa sobre isso. Quem é Deus para você? Porque quando você buscar entender quem é Deus para você, você vai entender se você está dedicando tempo ou não está dedicando tempo. E se você dedica ou não dedica, está muito no quem é Deus para você. Pedro respondeu que ele é o Cristo. Ele é o Cristo. E ali no início da missão ainda Jesus falou, mas não fala isso abertamente, não fala mais isso para ninguém. Porque vai chegar o momento em que o Filho do Homem vai ser morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, vai ser preso pelos sacerdotes. Jesus começa a trazer clareza, trazer a luz ali. E quando Jesus ele traz tudo isso que vai acontecer com ele prepara os discípulos também. Jesus prepara a gente. Jesus diz, olha, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Não dá para me seguir querendo fazer suas próprias vontades. Se você quer me seguir de fato, você precisa renunciar à sua própria vontade. Às vezes a gente não quer perdoar, mas tem que perdoar. Às vezes a gente não quer dar, mas tem que dar. É assim que acontece. Tome a sua cruz de cada dia. Eu amo esse evangelho. O evangelho ele não fala tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz de cada dia, ou seja, cada dia tem seu BO, cada dia tem a sua cruz, cada dia tem o seu pepino, cada dia tem o seu abacaxi para descascar. E você, meu irmão, você, minha irmã, o que você está fazendo com esse abacaxi? Com essa cruz, com esse pepino que você tem, Deus te deu para você descascar, para você desenrolar. Tome a sua cruz, não rejeite a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga.
Para de reclamar da cruz. Para de murmurar da cruz. Honre a cruz que Deus te deu para você carregar. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros. Se Ele te permitiu essa cruz, é porque Ele sabe que você é capaz e que essa cruz vai te ajudar em algo. Talvez você não saiba agora, mas vai saber. Talvez você não entenda o sentido dessa cruz, dessa dor, desse pepino, desse abacaxi, mas tem. Mais cedo ou mais tarde você vai enxergar isso. E você precisa honrar, e você precisa seguir, e você precisa carregar essa cruz. A cruz de Cristo. E ele encerra dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquelas pessoas, eu quero viver a vida, eu quero curtir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Vai perder. Quem perder a sua vida, quem entregar a sua vida por causa de mim, esse salvará. Contrário, percebe? Aquele que quer salvar, quer curtir, quer aproveitar, quer fazer, vai perder. Aquele que perde, no bom sentido de entrega, de oferta, de Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha jornada, esse a salvará. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, que a gente busque entregar a nossa vida a Deus, para fazer não a nossa vontade, mas que possamos renunciar à nossa vontade. E que possamos sim cumprir e fazer a vontade de Jesus. Porque a vontade de Jesus, ela é boa e agradável. A vontade de Jesus é sempre o melhor para nós. Por isso que ele nos orienta: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Me segue porque vai dar certo. Me segue porque esse é o caminho. Mesmo sem entender, segue Jesus. Vai dar certo. Hoje é domingo, 22 de junho, estamos começando mais uma semana. Esse momento aqui não substitui a Santa Missa. Recomendo você sempre buscar um horário para ir para a missa. Vai ouvir a palavra, vai se alimentar do Espírito, vai se alimentar da Eucaristia. Vai poder receber o corpo e sangue de Jesus na tua vida. E vai começar o dia, começar a semana com muita força, com muita fé, com muita confiança. Por quê? Porque você não estará sozinho. Você estará religando a tua alma, o teu espírito com Deus. E aí Deus está contigo. E Deus contigo, tu és mais forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um bom dia para você. Uma ótima semana, semana abençoada, semana de vitória, semana de bênçãos. Desejo que essa semana você receba boas notícias. Eu desejo que essa semana você receba boas notícias. Aquela notícia que você está precisando, que Deus te abençoe, que Deus te conceda essa graça. Deus abençoe, bom dia, até amanhã, se Deus quiser.